Oi, meu nome é Henrique Leal, eu moro em Porto Alegre e estou cursando o terceiro ano do ensino médio no Colégio Santa Doroteia. Meu nome é João Vitor do Amaral Spolavori, eu tenho 17 anos e também moro em Porto Alegre. Estou cursando o terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Doroteia. Eu sou o Ronaldo Eisman de Castro, professor de Química do Colégio Santa Doroteia de Porto Alegre, sou orientador deste projeto, sou natural aqui de Porto Alegre. E hoje vamos apresentar a esquematização e a análise de um novo sistema de remoção de microplásticos em água potável. Com baixo custo de produção e o fácil manuseio desses produtos comparados com outros menos versáteis, os plásticos têm se tornado cada vez mais populares mundialmente. E esse fato afeta a vida de bilhões de seres vivos, tanto direta quanto indiretamente. Entretanto, apesar desses produtos gerarem grandes preocupações, suas consequências tornam-se uma pauta ainda maior. Em 2013, foi mostrado que os químicos de materiais plásticos, como o nonifelol e o triclosan, mesmo em quantidades microscópicas, foram capazes de alterar a qualidade das funções de espécies como a arenícola marina. Os microplásticos, eles são caracterizados como partículas insolúveis em água e possuem um tamanho menor ou igual a 5 milímetros. Provenientes da decomposição parcial dos macroplásticos, os microplásticos eles têm sido encontrados em mais lugares e situações do que o antecipado, como em ecossistemas terrestres e marítimos, intestinos de aves e peixes e, o mais preocupante, em água potável. Portanto, entende que esses químicos desses materiais plásticos, em forma de partículas em escala micro, por já estarem presentes em água potável e em peixes, itens da cadeia alimentar humana, estão em contato com o nosso organismo, mesmo que em quantidades pequenas. Porém, mesmo com esse contato entre microplásticos e seres humanos, só foram desenvolvidos até agora métodos de remoção avançados, como, por exemplo, o que é comum, o uso de bioreatores com membranas para o tratamento de águas residuais. Isto posto, a fim de criar um método de fácil acesso aos países e comunidades em desenvolvimento para o tratamento de água potável e a redução do contato entre os químicos desses materiais com o organismo humano, o presente estudo teve seu objetivo geral focado em esquematizar um sistema de remoção de microplásticos da água potável e analisar as qualidades desse sistema, para que se assegure que ele possa ser montado de maneira funcional sem a presença de altas tecnologias ou compostos químicos avançados. Diferentes artigos e discussões no campo de estudo dos microplásticos foram selecionados e analisados para o desenvolvimento de um embasamento teórico durante essa pesquisa. Essas literaturas foram selecionadas com base na necessidade de estudos dos contextos que consideramos obrigatórios para o começo da prática do projeto, como a história dos polímeros e seu uso no século XXI. Em detalhe, esses campos envolveram o contexto dos plásticos na sociedade contemporânea, o aumento do seu uso, a presença de microplásticos em diferentes ambientes, o seu contato com diferentes seres vivos, os modelos existentes de remoção desses polímeros e microplásticos por métodos avançados, e o estudo da toxicidade dos microplásticos e suas consequências no contato com seres vivos. No total, 6 artigos científicos foram estudados, até alcançarmos a quantidade necessária de informação. Os artigos científicos foram procurados em plataformas digitais como o Google Acadêmico e o repositório digital Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o propósito de confirmar a hipótese de que o organismo de seres humanos está em constante contato com os microplásticos, a primeira etapa foi analisar amostras de água potável. Essas amostras foram de distintas procedências, visto que há diversas formas de obtenção de água na sociedade. Entre elas, a filtração comum residencial ou a compra de recipientes com água já inserida dentro. E para a continuação do projeto, já era esperado que essas amostras contivessem microplásticos em seu corpo. No total, 3 amostras foram analisadas. 2 de garrafas de águas regulares de distintas empresas e uma foi proveniente de um filtro de água do Colégio Santa Doroteia. Todas as garrafas de águas foram preservadas às condições de pressão e temperatura ambiente. As análises foram feitas através da observação dessas amostras em um microscópio óptico. Todas as anormalidades foram registradas através de fotos com a câmera de um celular. Cabe destacar que na imagem 3 foi adicionado azul de metileno para verificar se ajudava a visualizar partículas de microplásticos. Com a revisão da literatura sobre mecanismos que utilizam de tecnologia avançada, foram analisadas formas físicas e químicas de remoção desses polímeros, utilizadas nos projetos de outros pesquisadores.
Assim, nos possibilitaria ver qual se aplicaria melhor para o sistema proposto, levando sempre em conta que o objetivo do projeto é desenvolver um sistema replicável, com elementos simples que possibilitem países e comunidades de desenvolvimento utilizarem esse no futuro. O passo seguinte foi a esquematização da estrutura e funcionamento do mecanismo que realizaria essa remoção de microplásticos, com detalhes suficientes para que o projeto fosse esquematizado durante a pesquisa. A esquematização se iniciou com rodas de conversas e brainstorms entre os autores e o professor orientador, para que, se assim, pudesse analisar todas as alternativas possíveis e cabíveis ao projeto. É importante ressaltar que todas essas rodas de conversas foram feitas no início do mês de março de 2020, ou seja, antes da pandemia ocorrer, e sob as dependências do Colégio Santa Doroteia. Após os brainstorms, foram realizados esboços de como ficaria o mecanismo, assim possibilitando um aprimoramento e digitalização futura do mesmo. A finalização da esquematização da estrutura de funcionamento do mecanismo ocorreu no mês de agosto de 2020 e consistiu na digitalização dos desenhos esquematizados em 3 imagens de diferentes perspectivas: uma frontal, uma lateral, uma do interior do equipamento e uma esquematização de como seria a abertura superior do mesmo. Com isso finalizado, iniciou-se o processo de avaliação qualitativa do novo sistema de remoção de microplásticos, através de comparações feitas com modelos já existentes de outros pesquisadores. As avaliações consistiram numa análise da conclusão dos artigos investigados, os quais continham as vantagens e desvantagens dos processos, e na comparação com as vantagens e desvantagens do sistema esquematizado durante esta pesquisa. Com o intuito de comprovar essa eficácia, foi utilizado, na coleta das águas purificadas, o mesmo método de remoção dos microplásticos em água potável, porém em uma escala menor. Para tanto, foram colocadas 3 amostras de água sobre uma vidraria de relógio, previamente limpa para assegurar que não houve nenhuma contaminação externa. Com o líquido na vidraçaria, foi projetada uma corrente de ar artificial sobre a amostra, fazendo com que as partículas de água fossem capazes de ir da vidraçaria do relógio até uma lamínula, que estava posicionada ao lado da mesma, e também foi previamente limpa. Com a quantidade de partículas necessárias na lamínula, foi utilizado o mesmo microscópio óptico que analisou as amostras das garrafas industriais e do filtro de água do colégio, os quais não passaram pelo processo de purificação. Após uma análise meticulosa dessas amostras, ficamos preparados com uma câmera de celular para tirar foto de qualquer anormalidade vista. Quanto ao primeiro resultado prático da pesquisa, pôde-se visualizar a presença de fibras de microplástico nas 3 amostras analisadas, 2 provenientes das amostras coletadas de garrafas de água de grandes indústrias e a outra proveniente da amostra 3, a qual é originária de filtros de água do colégio. Dessa forma, foi capaz de verificar que a hipótese que fundamentou o projeto, argumentando sobre o contato entre microplásticos e seres humanos, faz-se presente em 2021, afirmando a necessidade de novas metodologias para a remoção dessas partículas. Após a análise das metodologias dos outros processos de remoção de microplástico através de mecanismos avançados, foi possível perceber que nenhuma das metodologias das outras pesquisas estudadas poderia ser reaproveitada, simplificada ou adaptada, uma vez que os objetivos do projeto de desenvolver uma solução acessível não se encaixavam com as temáticas abordadas pelas outras pesquisas. Desse modo, devido à necessidade de criar um sistema e uma metodologia nova, produzimos uma esquematização que constata o básico do projeto, assim como suas especificidades. Logo, como produto da esquematização, obteve-se um sistema de descontaminação de água, o qual é constituído por uma tubulação principal de aço, onde o líquido contaminado com microplásticos fluirá. Contrário a ele, uma corrente de ar gerada artificialmente possibilitará que esses fragmentos fiquem presos em cerdas de silicone que servem como barreiras de contaminação, dificultando a passagem dessas partículas. A posteriori, para fazer a descontaminação do sistema em si com as partículas que ficaram na tubulação, foi projetada uma abertura em cima do sistema, a qual possibilita que uma força de sucção possa remover essas partículas que se instalaram no protótipo. Adicionalmente, quanto à análise com base em inovações de modelo, pode-se constar que as únicas soluções atuais de descontaminação da água com microplásticos encontradas foram com produtos químicos e mecânicos de contexto laboratorial e de pequena escala, ou complexos como bioreatores com membranas.
Dessa forma, o sistema produzido apresentou sua primeira vantagem: o único sistema atual de remoção com materiais simples em relação às soluções já existentes, o que seguiu o plano inicial do projeto de possuir um baixo custo de produção, aumentando sua acessibilidade e sua chance de ser executado com mais facilidade e em mais contextos. Em contrapartida, o sistema apresenta a necessidade de indústrias que trabalhem com a montagem de um sistema de aço para a construção do mecanismo, o que torna um pouco mais difícil a aplicação da metodologia para aquelas comunidades que apresentam carência extrema. Porém, pode-se afirmar também que o sistema tem potencial de ser posto em prática apenas com energia renovável, o que demonstra outra vantagem do sistema para as indústrias e para o meio ambiente. Em adição, quanto às análises empíricas e a verificação do funcionamento da metodologia desenvolvida para o novo mecanismo, pode-se dizer que na pequena prática produzida no laboratório foi visualizada a eficácia da execução da ideia de uma corrente inversa ao sentido da água ser capaz de remover os microplásticos, uma vez que as amostras 4, 5 e 6 não apresentaram nenhuma partícula de microplástico visível no microscópio após a sua purificação. Portanto, além de apresentar-se de forma vantajosa quando analisados os pontos fortes e fracos do sistema, o mecanismo mostra-se eficaz na maneira de remoção de fragmentos de plástico. Logo, após revisar as análises feitas, pode-se afirmar que o projeto, por mais que ainda tenha aspectos a serem aperfeiçoados na prática, propõe uma iniciativa única e de grande importância quando contextualizada no cenário ambiental, social e tecnológico brasileiro. Quanto à questão ambiental e social, considerando o tamanho dos problemas que os microplásticos se tornaram, e falando principalmente sobre água, um recurso indispensável para todos os seres vivos, faz-se essencial tratar desses problemas para garantir o equilíbrio ecológico e a saúde de todos os indivíduos que utilizam desse meio, inclusive os seres humanos e outros animais de distintos ecossistemas. Ademais, levando em consideração que grande parte da população brasileira não possui pleno acesso a tratamento de água, é necessário que projetos de fácil manuseio e construção sejam elaborados, assim possibilitando a replicação desses e mantendo a saúde de todos os envolvidos. Já no contexto tecnológico brasileiro, com a escassez de pesquisas deste sentido que são devidamente postas em prática, torna-se um requisito básico mostrar que é possível criar metodologias simples para grandes pautas sociais e, ao mínimo, incentivar estudantes e pesquisadores a levarem essa temática adiante, fazendo com que trabalhemos juntos para combater tais problemas.